Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor André Luiz e vamos iniciar uma aula sobre cálculo de concentração das soluções. Seguinte, o que é a concentração de soluções, né? O que é que ela vai servir? Então a minha concentração de soluções ela vai ser um tema fundamental na química. Então através dela é que vai ser possível determinar a quantidade de soluto presente em uma solução e avaliar a sua eficácia. Então, nessa apresentação, ou seja, nessa aulinha aqui, abordaremos os principais métodos de cálculo de concentração das soluções. Então, a primeira concentração que nós vamos começar nosso estudo é a famosa concentração comum. A concentração comum ela é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Ela vai ser expressa em gramas por litro. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção na unidade. Por quê? Porque a tua unidade ela sempre vai ser o spoiler do que ela vai estar pedindo na questão. Mas como assim? A questão ela não vai estar explícita falando assim, me dê a concentração comum de tal composto na solução. Não. Ele vai pedir a concentração em gramas por litro é. Então, através da unidade, ele vai te pedir o tipo de concentração que você vai ter que fazer. Então, muita atenção para isso. Observe muito bem a unidade de cada tipo de concentração. A nossa concentração comum ela é o quê? Gramas por litro. Então, sempre que eu pedir a concentração em gramas por litro, estou me referindo à concentração comum. Beleza? Vamos a seguir. Esse método ele é bastante utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica. Então, para calcular a concentração comum, basta dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Então, quem é a minha concentração comum? É o C, vai ser igual a massa do soluto dividido pelo o volume da solução. Agora eu quero que você preste muito atenção aqui, né? Você pode estar se perguntando, por que aqui tem um tal de M1 e por que aqui não é V1, só é um V? É porque nesse assunto a gente precisa convencionar uma coisinha. Então daqui para frente, tudo que eu colocar índice 1, eu estou me referindo a soluto. Tudo que eu colocar índice 2, eu vou estar me referindo a solvente. E quando eu não colocar índice, é porque eu estou me referindo a quem? A solução. Vou deixar anotado aqui para ficar mais claro para você. Então, quando eu estiver falando de soluto, eu sempre vou colocar um M1, um V1, um D1. Como assim? Quem é M1? Massa do soluto, por isso que é M1. Quem é o V1? Volume do soluto. Quem é D1? Densidade do soluto. Quando eu estiver me falando de solvente, eu vou me referir a um M2, a um V2 e a um D2. Ou seja, tudo que tem um prefixo 2, estou falando do A solvente. E quando não aparece nada, ou seja, só aparece M, V e D, é porque eu estou me referindo à solução. Ou seja, só voltando novamente aqui, concentração comum é a massa do soluto, por isso M1, dividido pelo volume da solução. Certo? Vamos fazer um exemplo que a gente vai entender melhor esse mundo aqui da concentração comum. Seguinte, o que é que esse exemplo fala? As cervejas deveriam conter apenas malte, lúpulo, água e levedo. Essas bebidas é bastante versátil e permite muitas possibilidades de variações quanto aos ingredientes utilizados, a proporção entre eles, ao grau de maltagem do cereal, ao tipo de lúpulo, ao tipo de fermentação, à temperatura e à duração das etapas do processo e às formas de armazenamento. Após um teste em cervejaria, foi constatada a presença de 900 gramas de malte em meia dúzia de garrafas de cerveja com capacidade de 600 ml cada uma. Então, já temos uma informação muito importante aqui, certo? Nós temos a presença de 900 gramas de malte em meia dúzia de garrafas de cerveja de 600 ml cada uma. Nesse caso, a concentração do malte, olha que a unidade que eu falei, ele quer a concentração comum. Ele não pediu, me dê a concentração comum, não. A concentração de malte em gramas por litro utilizado nessa cervejaria é. Então, a unidade já me deu o spoiler. Então, eu estou falando de que tipo de concentração? Concentração comum. Qual é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, qual outro passo que eu tenho que fazer? Procurar minhas variáveis.
Quem é a massa do meu soluto? Quem é o volume da minha solução? Vamos voltar para a questão e vamos achar ela. O que é que ele falou? Eu tenho 900 gramas de malte em meia dúzia de garrafas. Então, em todas as meias dúzias de garrafas, somadas juntos, em todas elas eu vou ter o quê? Os 900 gramas de malte. Então, se eu pegar todas essas garrafas e juntar um volume só, eu vou ter os 900 gramas de malte nela. Então, o que é que acontece? Então, quem é a massa do meu soluto? Né? O que é que está dissolvido no meu solvente? É o meu soluto. Então, quem é o M1? É a minha 900 gramas de malte. Quem é o meu volume da minha solução? Esses 900 não está só numa garrafa. Ele foi achado em meia dúzia de garrafas, cada uma com 600 ml. Ou seja, meia dúzia, 6 garrafas, vezes cada uma é 600 ml. Então, isso aqui vai dar 3.600 ml. Só que a nossa unidade é gramas por litro. Então, vou transformar esse ml em litros. Então, basta eu pegar isso aqui e dividir por 1.000. Então, isso aqui vai dar 3,6 litros. Então, voltando aqui para a nossa fórmula, quem é a nossa concentração é a massa do soluto, 900 gramas, dividida pelo volume da solução, que é 3,6 litros. Logo, a minha concentração vai ser de 250 gramas de malte para cada litro. Então, qual a nossa alternativa correta? A letra A. Certo? Alternativa correta, letra A. Letra A. Vamos para a nossa próximo tipo de concentração, que essa aqui foi só apenas a primeira, né? A nossa concentração comum. A próxima é chamada título em massa. Ela geralmente vai ser expressa em quê? Em porcentagem. E nós vamos aprender a interpretar essa porcentagem. O que é que significa isso? Então vamos lá. Título em massa de uma solução, ela vai ser o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Que é a massa total da solução? Vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. A definição é representada matematicamente pela fórmula. Então, meu título vai ser igual a M1, massa do soluto, dividido pela massa da solução. Ou, o meu título é a massa 1, dividido por quem? Massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa do soluto. Então, como o título ele é adimensional, como assim adimensional? Eu estou falando que ele não tem unidade. Mas como assim? Por quê? Pensa comigo. O título é massa do soluto dividido pela massa da solução. Os dois têm que estar na mesma unidade de medida, concorda? Grama para grama. Grama para grama é 1. Então, não tem uma unidade. A nossa concentração comum ela é em gramas por litro. Mas o meu título ele é um valor, né? Eu posso dizer que ele é uma proporção entre soluto e solução, certo? Então, geralmente, ele vai ser te dado em quê? Em porcentagem, como a gente vai ver agora. Como o título é adimensional, ele é expresso na forma de porcentagem. Assim, por exemplo, podemos interpretar o quê? 0,9% de NaCl, o que é que ele está querendo falar? 0,9% eu represento como? 0,9 por 100. Isso é 0,9%, certo? Então, significa dizer que eu tenho 0,9 gramas de NaCl para cada 100 gramas de solução. Essa é a interpretação. Aqui faltou um 0,9, né? Isso aqui na hora da edição faltou, né? Então, só corrigindo aqui, ó. Atenção aqui, né? 0,9. Então, eu tenho 0,9 gramas de NaCl para cada 100 gramas de solução. Então, essa é a minha interpretação do título em massa. Vamos fazer uma questão para deixar mais encaixado esse assunto na nossa cabeça. Como é que eu vou poder utilizar o título na questão, né? Então, vamos aqui. Só vamos resolver isso fazendo questão. Vamos para o nosso seguinte exemplo. O que é que ele fala? Considerando as informações. No estado de Sergipe, encontram-se as maiores reservas brasileiras de minerais de potássio, constituídas principalmente por silvinita. A silvinita ela vai ser composta pela associação dos minerais halita, que é o NaCl, e silvita, que é o KCl. O teor médio de íons de potássio na silvinita é cerca de 8% em massa.
como a gente acabou de ver. Ele está me dando o que aqui? O meu título em massa. 8% em massa de íons de potássio. Então, já vamos destacar isso aqui, certo? Então, o teor médio de íons de potássio na silvinita é cerca de 8% em massa. E o outro ponto que ele dá é o seguinte: na água do mar, a concentração média dos íons de potássio é cerca de 0,4 gramas por litro. Então, na água do mar, a concentração média dos íons de potássio é cerca de 0,4 gramas por litro. Então, vamos lá, vamos ver o que a questão está pedindo. O volume de água do mar que contém a mesma massa de íons de potássio existente em cada tonelada de silvinita, em cada tonelada de silvinita. Eu quero saber o volume da água do mar que contém a mesma massa de íons de potássio existente em cada tonelada de silvinita. Então, vamos lá. Vamos começar aqui analisando o nosso título. O que é que significa esse título? Título vai ser o 8%. Como é que eu represento esse 8%? 8 sobre 100, né? Então, eu tenho 8 gramas de íons de potássio para cada 100 gramas da solução, que é quem? A minha silvinita, certo? Então, eu vou ter 8 gramas de íons de potássio para cada 100 gramas de silvinita. Então, essa é a minha interpretação. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber o volume de água do mar para cada tonelada de silvinita. Então, em relação aos íons de potássio, né? Então, o que é que eu posso fazer? Pensa aqui comigo. 1 tonelada equivale a quantas gramas? 1 milhão de gramas, tá? 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Eu vou representar aqui em notação científica, mas melhor, tá? Em potência de base 10 aqui. 1 vezes 10 a 6, então 10 a 6 gramas. Então, 8 gramas de potássio, de íons de potássio, a cada 100 gramas de silvinita. Então, em 1 tonelada de silvinita, ou seja, 10 a 6 gramas, eu vou ter X gramas de íons de potássio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Meios pelos extremos, né? Então, vai ficar X vezes 100 igual a 8 vezes 10 a 6. Então, vai ficar X igual a 8 vezes 10 a 6 dividido por 100. Se você fizer essa conta direitinho, nós vamos observar que isso aqui vai dar 8 vezes 10 a 4 gramas de quê? De K+, ou seja, de potássio mais, né? Dos íons de potássio. Agora, pensa comigo, o que foi que ele já deu? Ele diz que a concentração média de íons de potássio é cerca de 0,4 gramas de potássio para cada 1 litro, né? Isso na água do mar. E eu quero justamente saber o quê? O volume de água do mar que contém a mesma massa de íons de potássio existente em cada tonelada de silvinita. Então, 1 tonelada de silvinita, eu vou ter quantos de potássio? 8 vezes 10 a 4. Ou seja, 80 mil gramas, né? Então, como eu já sei que a minha concentração comum é M1 sobre o volume, quem é a minha concentração comum? Ele já falou que é 0,4. Quem é o meu M1? É a massa dos meus íons de potássio, né? Que é 80 mil, ou 8 vezes 10 a 4, dividido pelo volume de solução, que é justamente o volume que eu quero achar. Então, o meu volume vai ser 80 mil dividido por 0,4. Logo, quem é o meu volume da minha solução? Vai ser 200 mil litros. Então, qual a nossa alternativa correta? Letra B, 200 mil litros. Certo? Vamos prosseguir. Então, nós temos uma seguinte relação. Nós acabamos de ver
título, e anteriormente nós tínhamos visto o quê? A concentração comum. Se a gente for parar para observar, nós temos uma relação entre título e concentração comum, que nós podemos utilizar em questões. E qual seria? Vamos lá, pensa comigo. O que é o meu título? O meu título é a massa do soluto dividido pela massa da solução, M1 sobre M. Quem é a minha concentração comum? A minha concentração comum, ela vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu quero achar uma relação entre o título e a concentração comum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha concentração e dividir pelo meu título, para saber qual a relação que eu posso ter entre eles. Então, quem é a minha concentração? É M1 sobre V. Quem é o meu título? M1 sobre M. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Conserva a primeira. Vamos conservar a primeira. M1 sobre V multiplicar pelo inverso da segunda. O que é que eu posso fazer com essas massas aqui? Posso cortar. Então, o que é que vai ficar aqui? C sobre T, concentração comum sobre o título, vai ser igual a M sobre V. Isso aqui te faz lembrar alguma coisa? Massa da solução dividido pelo volume da solução. Te faz lembrar o quê? Densidade. Então, isso aqui é a densidade da minha solução. Logo, a minha concentração comum sobre o título, isso aqui vai ser igual à minha densidade. Fazendo o meio pelos extremos, eu sei que a minha concentração vai ser a minha densidade vezes quem? Vezes o meu título. Então, essa aqui é a minha relação entre a concentração comum e o título. Concentração comum é igual a dt, né? Densidade vezes o título. Só que a gente precisa ter muita atenção quando a gente for colocar os dados na questão. Como assim? Na nossa formulazinha. Os dados na nossa formulazinha. Por quê? Qual é a fórmula da nossa concentração comum? M1 sobre V. É gramas por litro. A minha densidade, geralmente, ela é dada em quê? Em gramas por ml. O título é adimensional, então a gente não vai nem olhar para ele. Então, se a gente só substituir a densidade em gramas por ml, não vai dar muito certo. Porque a nossa resposta vai ser em gramas por ml. Nossa resposta tem que ser em gramas por litro. Então, para a gente driblar isso, para a gente colocar a densidade em gramas por ml e mesmo assim achar a minha concentração comum em gramas por litro, basta você multiplicar todo mundo isso aí por 1000, que é simplesmente um fator de correção. Logo, se você não quiser mudar manualmente, olhando ali, transformando, né, para depois colocar na fórmula, você simplesmente pode colocar o quê? Um fator de correção. Concentração comum é igual a TD vezes 1000. Então, aqui é você utilizando a fórmula da concentração aqui em relação ao título e densidade, de maneira que eu vou corrigir essa diferença de unidades. Então, esse 1000 ele justamente é para corrigir. Então, eu posso colocar do jeito que tem as unidades padrões aí, coloco e vai dar minha resposta direitinho no final. Beleza? Então, essa é a minha relação entre título e a concentração comum. Aí você me pergunta, bem, e como é que isso aí vai ser cobrado em questões? Vamos fazer um exemplo, porque a gente só coloca os assuntos na cabeça quando a gente faz o quê? A questão, quando a gente visualiza. Então vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui da URJ, né? Em análises metalúrgicas, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em etanol. Um laboratório de análises metalúrgicas dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração 60% MM, ou seja, 60% em massa. Isso aqui ele me deu o título em massa, né? 60% MM. Ou seja, eu tenho 60 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. E densidade 1,4 kg por litro. E a densidade é dada em quê? 1,4 kg por litro. O volume de 2 ml dessa solução, o volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de
solução de Nital. Com base nas informações, a concentração do ácido nítrico, em gramas por litro, na solução de Nital é igual a... Lembra que eu tinha falado para vocês? A unidade de medida é o meu spoiler, né? Então, gramas por litro, eu estou falando de quê? Eu quero achar a minha concentração comum. Então, vamos lá. A questão ela me deu o título, que é 0,6, ou seja, 60 sobre 100, 0,6. E me deu a minha densidade, que está 1,4 quilogramas por litro. Então, eu sei o seguinte. Eu sei que a minha concentração é igual ao título vezes a minha densidade. Observa aqui o seguinte, ó, a tua densidade está em quilograma por litro. A minha unidade tem que ser dada em concentração comum, tem que ser dada em gramas por litro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa densidade de quilograma por litro para grama por litro. Mas aí ficou simples, né? Por que ficou simples? Porque 1,4 quilogramas é a mesma coisa de 1.400 o quê? É a mesma coisa de 1.400 gramas. Dessa forma, a gente pode substituir com as 1.400. Então, a minha densidade vai ficar 1.400 dividido por 1 litro, né? Então, a minha densidade está em grama por litro. Quando eu colocar na fórmula, como o nosso título ele é adimensional, a minha concentração vai ficar o quê? Também em gramas por litro. Então, vamos mãos à obra, né? Então, quem é a minha concentração comum? A minha concentração comum vai ser o título, que é 0,6. Lembrando, lá tem 60%. A gente não vai colocar 60 aqui vezes o valor da densidade. Não. Coloca ele no valor que é 60%. Quem é 60%? É 60 por 100. Ou você coloca assim, fracionário, 60 por 100, ou simplesmente você coloca 0,6, tá? Mas jamais só o 60. Então, 0,6 vezes a minha densidade. Quem é a minha densidade? 1.400 gramas por litro. Logo, se a gente pegar o 0,6 e multiplicar pelos 1.400, isso aqui vai dar o quê? 840 gramas por litro. Então, achamos a nossa concentração comum. Mas é da questão? Não, isso aqui não é da questão. Né? Não é o que a questão pede, da solução de Nital. Né? Isso aqui é a nossa concentração de quê? De ácido nítrico. Tá bom? A questão está pedindo a concentração de Nital. E essa concentração que a gente achou aqui, se a gente observar muito bem lá a questão, ó, os dados que a gente utilizou foi para quem? Foi para o ácido nítrico. Então, isso aqui é para o ácido nítrico. Certo? Só que ele deu uma informação belíssima para a gente. Qual foi? Essa aqui, ó. O volume de 2 ml dessa solução é solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 ml de solução. Então, 2 ml dessa solução, certo? É suficiente para quê? Para gerar 100 ml de solução de Nital quando misturado com etanol. Ou seja, pensa comigo. Quem é a minha concentração comum? Eu tenho 840 gramas, certo? De meu soluto para cada 1 litro de solução. Eu quero saber agora qual é a massa que eu vou ter do meu soluto para 2 ml, certo? Porque ele falou que se eu pegar 2 ml dessa solução e solubilizar ela em etanol, eu vou ter 100 ml de solução. Então, se eu souber quantas gramas de soluto eu tenho dentro dessas 2 ml da solução que eu acabei de preparar, de ácido nítrico, eu vou pegar essa massa e vou fazer aonde? Vou colocar ela onde? Nos 100 ml de solução de Nital, certo? Aí eu vou descobrir o quê? A concentração de Nital. Então, pensa comigo. Quem é a tua concentração? É 840. 840 é igual a M1 sobre quem é o volume? Tu quer descobrir a massa presente em 0,002 litros de ácido nítrico, certo? A solução de ácido nítrico. Então, pensa comigo. Quanto é que vai ser essa massa? Simplesmente basta você pegar 840 vezes 0,002. Então, quem vai ter o teu M1? 840 vezes 0,002.
0,02. Então, isso aqui vai dar 1,68 gramas de quê? De soluto. Ou seja, qual a nossa interpretação? Em 2 ml de solução, né? Eu vou ter quanto de soluto? 1,68 gramas de soluto. Eu vou pegar esses 1,68 gramas de soluto e vou aonde? Colocar em quê? Em 100 ml de solução. Aí, dessa forma, eu vou ter a minha concentração comum, né? Final do denital, da solução denital. Eu vou pegar 1,68 gramas de soluto lá da solução de ácido nítrico dividido pelo volume da solução, que ele já diz que a minha solução denital vai ter quanto? 100 ml. Logo, 1,68 dividido por 0,1. Mas por que 0,1? Por que não 100? Lembre-se, a nossa unidade é gramas por litro, não gramas por ml. Então, eu tenho que transformar isso para litro. Então, vai ficar 1,68 dividido por 0,1. Logo, a minha concentração na solução denital vai ser de quanto? 16,8 gramas por litro. Então, qual a nossa alternativa correta? Letra C. Certo? Então, a concentração de ácido nítrico em gramas por litro na solução denital vai ser quanto? 16,8 gramas por litro. Vamos para a próxima concentração. Nossa próxima concentração ela é chamada de molaridade. A molaridade é a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução. Ela vai ser expressa em quê? Em mol por litro. Então, para calcular a molaridade, basta dividir então o quê? O número de mol do soluto pelo volume da solução. Isso mesmo, número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Tem como eu melhorar isso aqui? Claro que tem. Sempre tem uma maneira de melhorar, não é isso? Então é o seguinte, vocês lembram como é que calcula o número de mol? O número de mol, N1, é igual a M1 sobre a massa de 1, né? Dividido pela massa molar do soluto. Então, o que é o número de mols? É a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, como é que eu posso representar a minha molaridade? Então, a minha molaridade ela vai ser igual a M1 sobre a massa molar de 1 dividido pelo volume da solução. Então, basta fazer o quê? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui sempre vai ficar assim, ó. A molaridade também pode ser escrita como a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Lembrando que a unidade, mais uma vez, é mol por litro. A questão sempre vai te dar o spoiler. Ela não vai falar, me dê a concentração, me dê a molaridade. Não, ela vai te dar, me dê a concentração em mol por litro. Mol por litro, eu estou falando de quê? Molaridade. Então, automaticamente, ou eu vou lembrar da fórmula neste formato aqui, ou eu vou lembrar ela neste formato aqui. É a mesma coisa, só que uma está mais simples e a outra está um pouco mais destrinchada, mas ambas vão dar sempre o mesmo resultado, obviamente. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Os xaropes são soluções concentradas de açúcar, ou seja, sacarose. Em uma receita caseira, são utilizadas 500 gramas de açúcar para cada 1,5 litros de água. Nesse caso, a concentração mol por litro de sacarose neste xarope é de aproximadamente, olha foi que ele deu na questão já, a massa molar da sacarose, que é 342 gramas por mol. Foi mais que ele deu? 500 gramas de açúcar, já não deu a massa do soluto, né? Para 1,5 litros de água, já não deu o volume da solução. Então, nesse caso, a concentração mol por litro. Então, a gente utiliza diretamente, só colocar na fórmula, né? Da molaridade. Então, como é que fica? Então, a minha molaridade, eu sei que vai ser igual a quem? A M1 sobre a massa do soluto, né? Sobre a massa molar do soluto vezes o volume da minha solução. Então, quem é a minha molaridade? Vai ser a massa do soluto, que é 500 gramas de açúcar, dividido pela massa molar da sacarose, que é de 342, vezes o volume da solução em litros, que é de quanto? 1,5. Se a gente for operar esses cálculos aqui,
vai dar 0,97, né? Que é aproximadamente 1. Então, nossa resposta correta é a letra D. 1 o quê? Mol por litro. Lembrando que esse mol por litro aqui, ele pode ser representado como um mzão, tá? Então, se eu tivesse colocado, se aparecer na hora da prova, se aparecer em qualquer outra questão nesse formato aqui, ó, 1 mzão quer dizer que é 1 molar, ou seja, 1 mol por litro. Então, pode escrever, pode aparecer mol por litro ou 1 mzão, ou seja, que significa molar, ok? Vamos para a nossa próxima relação, né? A gente acabou de estudar o quê? A molaridade. E agora nós estamos vendo a concentração comum. Será se existe alguma relação entre a molaridade e a concentração comum? E isso vai poder me ajudar de alguma forma? Claro que vai, né? Então, eu quero que vocês decorem essas fórmulas? Não, vocês não precisam, certo? Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, em branco, né? Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a chegarem na relação. Vocês não precisam decorar. Se vocês souberem a fórmula da molaridade e a fórmula da concentração comum, vocês sempre vão conseguir chegar aonde? Na relação entre elas. Então não se fique atento tenho que decorar a fórmula, tenho que decorar a fórmula. Não, você não precisa decorar. Você pode chegar. E você, toda vez que fizer esse procedimento, isso é tanto, aí você vai vendo até encaixar numa fórmula final, você aprende muito mais o conteúdo. Porque você aprende o quê? A manusear as fórmulas. Então eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Quem é a nossa concentração comum? A nossa concentração comum sempre vai ser quem? M1 sobre V. Ou seja, a nossa concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Nós já vimos isso. Concorda? Quem é a minha concentração molar? Que a gente acabou de ver. É M1, massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Olha o que é que vai acontecer aqui. A molaridade, eu posso escrever ela assim. M1 sobre V vezes 1 sobre M1. Vai mudar alguma coisa? Não muda, né? Só que eu sei que M1 sobre V quem é? Quem é M1 sobre V? A minha concentração. Pronto, então descobrimos a relação entre a molaridade e a concentração comum. Qual é? A minha molaridade sempre vai ser a concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Ou a concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Tá aí a relação. Precisa decorar? Não. É sempre você observar que sempre vai acontecer isso, né? Concentração M1 sobre V, concentração molar M1, M1 vezes V. Quem é M1 sobre V? Concentração comum. Então, o que é a nossa concentração comum? Concentração molar vezes a massa molar. Então, isso aqui você vai conseguir fazer muitas questões com esse raciocínio. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo que a gente poderia utilizar essa relação. Seguinte. O que é que essa questão fala? Em diabéticos, a ingestão de 80 gramas de açúcar comum, ou seja, sacarose, eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada 1 litro de sangue. Prestem muita atenção. Eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada litro de sangue. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando do açúcar comum, que é a sacarose, e de glicose. Então, cuidado para não confundir os dois. Considerando-se que a taxa de glicose no sangue dos diabéticos em condições normais é de aproximadamente 1,4 gramas de glicose para cada 1 litro de sangue, certo? A concentração de glicose é 6H12O6 no sangue de uma pessoa diabética. Após o consumo de 100 gramas de açúcar será de aproximadamente... Vamos lá. Então, eu quero saber o quê? A concentração de glicose no sangue de uma pessoa diabética após o consumo de 100 gramas de açúcar. Após 100 gramas de açúcar, isso aqui é o açúcar comum, né? E qual foi a informação que o cara me deu aqui na questão? Ele falou o seguinte, toda vez que a pessoa consome, né? Nos diabéticos, no caso, perdão. Toda vez que um diabético ele faz a ingestão de 80 gramas de açúcar comum, ele acrescenta 1 grama de glicose para cada litro de sangue.
Então 100 gramas. Então 100 gramas, 100 gramas. Eu vou colocar quanto no sangue? Eu faço uma regrinha de 3, concorda? Então pensa comigo. Eu tenho 80 gramas de açúcar comum, certo? Para esses 80 gramas de açúcar, eu vou colocar o quê? 1 grama de glicose. É isso que eu acrescento. Então, para 80 gramas de açúcar, eu vou colocar quanto? 1 grama de glicose. Então, se eu consumir 100 gramas de açúcar, eu vou ter que acrescentar quanto, né? Quanto é que vai ser acrescentado em 1 litro de sangue numa pessoa diabética? X, que eu não sei, eu quero descobrir isso, né? De glicose. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Meio pelos extremos. Então vai ficar 80 vezes x, 100 vezes 1. Então o meu x vai ficar 100 dividido por 80, que isso aqui vai ficar... Quanto vai ficar? 1,25. Então o meu x vai ser igual a 1,25 gramas de quê? De glicose. Pronto. Então, nós chegamos nessa relação que 100 gramas de açúcar, eu vou acrescentar enquanto em 1 litro de sangue, 1,25 gramas de quê? De glicose. Pronto. Então, vamos pensar o que é que a gente pode fazer, né? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, em condições normais, né, a taxa de glicose no sangue diabético é quanto? 1,4 gramas por litro. Isso numa condição normal. Só que o que é que acontece? Para cada 1 litro de sangue eu tenho 1,4. Só que, o que foi que aconteceu? Eu coloquei a mais no sangue quanto? 1,25 gramas de quê? De glicose. Então a minha concentração vai mudar. Eu tenho 1,25 gramas de glicose para cada 1 litro. Em condições normais eu tenho 1,4 gramas de glicose para 1 litro. Então quem vai ser a minha nova concentração, né? Qual vai ser a concentração de glicose em 1 litro de sangue? Se eu tinha 1,4 gramas por litro, né? Ou seja, 1,4 gramas para cada 1 litro, e eu acrescentei 1,25 gramas para 1 litro, também, então ao todo eu vou ter quantas gramas por litro no sangue agora só de glicose? 2,65, não é não? Basta você somar então o quê? Basta você somar esses 1,4 gramas com esse 1,25 gramas. Isso vai dar o quê? 2,65 gramas, né? Só que os dois estão para 1 litro de sangue. Então, vai ser a quantidade total de gramas de glicose que eu vou ter no litro de sangue. Que é quanto? 2,65 gramas por litro. Então, essa é a minha concentração. 2,65 gramas por litro. Beleza? Então, isso aqui é a concentração de glicose no meu sangue. Só que eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir a concentração molar dela, né? Eu quero saber a minha molaridade. Como é que eu sei que eu quero a minha molaridade? Olha aqui as alternativas. Todas estão em mol por litro, né? Eu tenho uma concentração comum. Como é que eu faço para achar minha concentração molar? Eu já tenho aqui a massa molar, ó, da minha glicose. Como é que eu faço? Simples. Qual foi a relação que a gente acabou de estudar? A concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto, que é a minha glicose. Ou seja, quem é a minha concentração molar? É a concentração comum dividido pela massa molar do meu soluto. Então, a minha concentração molar é a minha concentração comum, que é quanto? 2,65 dividido pela massa molar da minha glicose, que é de 180, que a questão deu. Logo, quem vai ser a minha molaridade, aproximadamente, vai ser de 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, essa aqui é a minha alternativa correta, né? Qual a letra? D. 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Beleza? Então, é assim que eu vou utilizar nessa questão. Tem uma concentração comum, tem uma massa molar. Logicamente, vou ter a minha molaridade. Vamos para a próxima. Cuidado para não confundir, hein?
A gente acabou de ver o quê? Molaridade. Agora nós vamos ver a molalidade, né? Molalidade, outra é molaridade. Eu gosto de falar, gosto de brincar, eu sou um pouco bobão, mas eu gosto de brincar sempre que isso aqui é a concentração do Cebolinha. Porque a molaridade, ele não consegue falar Olha, eu não sei, nem eu tô conseguindo falar mais, né? Pra ver como é as coisas. Ele não ia conseguir falar molaridade, né? Então ele falou o quê? Molalidade. É só pra deixar um pouco melhor, né? Não sei se eu consegui, talvez não. Enfim. É molalidade. Então, o que é essa molalidade? É a relação entre o número de mol do soluto e a massa do solvente. Só que tem aqui uma coisa que a gente precisa destacar. A massa do meu solvente, ela obrigatoriamente tem que estar em quê? Tem que estar em quilogramas, tá bom? Então, quem é a minha molaridade? Ela é representada por uma letra W, certo? E ela vai ser quem? O número de mols do soluto dividido pela massa do solvente, obrigatoriamente em quê? Em quilogramas, certo? Então, isso é a minha molaridade, né? A concentração do Cebolinha. Então, vamos lá. Seguinte, vamos aqui fazer um exemplo para a gente entender melhor como aplicar isso aqui, né? Então, vamos lá. Quando 39,2 gramas de ácido sulfúrico estão dissolvidos em 200 ml de água, obtém-se uma solução de volume igual a 220 ml. Qual a molaridade e a molaridade, né, dessa solução? Então, é o seguinte. Primeiro, a gente pode calcular nossa molaridade, né? Como é que eu calculo minha molaridade? A minha molaridade eu sei que vai ser o quê? A massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da minha solução. Certo? Então é o seguinte, a gente está falando do ácido sulfúrico. O que é um ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o H2SO4. Se a gente for ver, se a gente for calcular direitinho a massa molar dele, vai ser de quanto? 98 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Então, eu já tenho a massa do meu soluto, que é de 39,2. Então, vai ficar 39,2 dividido pela massa molar do teu soluto, que é o ácido sulfúrico, que é a massa molar que a gente acabou de ver, 98. Vezes o volume da solução. Que ele falou que o volume da solução é 220 ml. Esse é o volume da solução, 220 ml. Só que eu uso ml? Não, tenho que utilizar em litros, ou seja, 0,22. Eu fazendo esses cálculos aqui, eu vou ter uma resposta aproximada de 1,8 molar, né? Ou mol por litro. Então, essa aqui é a minha concentração molar. Agora, vamos calcular nossa concentração molar, né? Que é o Wzinho. Então, quem é? É a massa do soluto dividido pela massa do solvente. Só que ele deve estar em quê? Em quilogramas. Então, vamos lá. Quem é a minha massa do meu soluto? 39,2. Quem é a massa do meu solvente? Eita, e agora? A gente não sabe, né? Sabemos sim, ó. Se a gente ler a questão com calma. Ele falou 39,2 gramas de ácido sulfúrico são dissolvidos em 200 ml de quê? De água. Opa, 200 ml de água, né? Como a densidade da água é 1, o que é que eu posso interpretar? Minha densidade da água é de 1 grama para cada 1 ml. Não é isso? Então, a densidade da água é 1 grama para cada 1 ml. Então, se eu tenho 200 ml, eu vou ter 200 gramas. Então, quem é a minha massa 2? 200 gramas. Só que na nossa fórmula, obrigatoriamente, ela deve estar em quê? Obrigatoriamente ela deve estar em quilogramas. Então, fica 0,2 quilogramas. Esse opa aqui, ó, foi porque aqui não é M1, né? É N1, né? Então, a minha molaridade é N1 sobre M2 em quilogramas. Só que a gente viu, quando a gente desenvolveu a fórmula da molaridade, a gente sabe que o nosso N1, quem é? É a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, o nosso Wzinho, como é que eu posso representar ele também? Eu posso representar ele como M1 sobre
MSO1 vezes a massa 2 do solvente em quilogramas, né? Então, quem é o meu Wzinho? É a massa do meu soluto, que é de 39,2, dividido pela massa molar do meu soluto, que a gente já viu que é o ácido sulfúrico, que é 98, vezes a massa do meu solvente, em quilogramas, que é quanto? 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas. Realizando esses cálculos aqui, quanto é que vai dar nossa concentração molar? Vai dar 2 molar. Logo, qual a nossa alternativa correta? Letra E. 2 molar e 1,8 molar. Então, isso aqui é a minha concentração molar e isso aqui é a minha concentração molar. Dessa forma, chegamos ao fim da nossa aulinha sobre concentrações, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ainda tiverem qualquer questionamento, tá aqui o meu e-mail, tá aqui o meu número, tá aqui meu Instagram. É só mandar mensagem que eu lhe respondo prontamente, tá? Se necessário, estou a toda disposição para ajudar vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos!